Olá, bem-vindo a 2023. Eu sou Mário de Oliveira Filho e você está no Papo de Criminalista. Dia 12 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes decretou mais uma decisão daquelas polêmicas, complicadas. Vamos fazer a análise sobre o enfoque processual penal constitucional. Nada de paixão ideológica. Questão prática, processual. Bom, essa decisão foi no âmbito do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, no número 4874. Ele fez, entre outras quebras, ele fez a quebra do sigilo telefônico de 8 pessoas investigadas pela prática de atos antidemocráticos. E aí veio o inusitado. Decretou também a quebra do sigilo telefônico e telemático de toda e qualquer pessoa que tenha feito contato com esses investigados. Por exemplo, dia de chuva, casa do vizinho lá, aberta, e o vizinho liga para este investigado sem saber que ele é investigado ou sabendo que ele é investigado, fala, olha, sua janela está aberta, está entrando água na sala, vai lá fechar. Essa pessoa tem automaticamente, olha só que absurdo, automaticamente a autorização para ter o seu sigilo telefônico e telemático quebrado. Essa autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes é uma autorização a granel e que não é admitida pela legislação brasileira. Aliás, essa autorização que tem aí uma decisão de investigação especulativa e indiscriminada já foi julgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no inquérito número 4831, com uma decisão didática do Celso de Mello, que diz o seguinte, presta atenção na redação dessa decisão. Nosso sistema jurídico repele atividades probatórias que caracterizem verdadeiros e lesivas fishing expedition. O ordenamento positivo brasileiro repudia medidas de obtenção de provas que traduzam em ilícitas investigações meramente especulativas ou randômicas de caráter exploratório. Veja, ele usa duas expressões muito importantes. O ordenamento positivo brasileiro repudia. E depois, mais adiante, ele diz que essas medidas são repelidas no nosso sistema processual penal. Bom, como se sabe, a Lei 9.296 de 1996, com várias atualizações, no seu artigo 2º, diz o seguinte, que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses, ou seja, não pode fazer isto, não pode ser decretada a quebra do sigilo, quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Ora, então se o simples fato de alguém ligar para alguém investigado já o inclui automaticamente no rol daquelas pessoas que terão o seu sigilo quebrado. Peraí, para você decidir isto, você precisa fundamentar, é uma invasão à intimidade da pessoa. Isso precisa ser muito bem fundamentado. Por que eu vou quebrar o sigilo telefônico, telemático de alguém? Não é simplesmente porque essa pessoa ligou para outro alguém. Enfim, a decisão está tomada. E vai mais. Quando a prova pode ser obtida por outros meios disponíveis. Será que esse é o único meio que o ministro Alexandre de Moraes resolveu decidir pela quebra do sigilo? E tem a terceira, que o fato não pode ser apenado com pena de detenção, tem que ser de reclusão. E aí nós caímos numa outra situação, porque o artigo 3º da lei diz claramente que tanto o juiz como a polícia ou o Ministério Público podem requerer vamos lá, vamos explicar direitinho. Polícia e Ministério Público requerem. E a lei, nesse artigo 3º, aliás, o artigo 3º, diz que o juiz pode de ofício. Não.
Não pode ofício. Esse artigo de lei vai frontalmente, bate de frente, vai na contramão do sistema acusatório tão louvado por tantos doutrinadores inquisitorialistas, né? Que o juiz pode de ofício. Não, o juiz não pode de ofício. O juiz é aquele protagonista dos três que compõem o tripé da justiça, é aquele que é imparcial, ele é afastado, ele não produz prova, ele analisa a prova, é totalmente diferente. Nesse caso específico nosso, a Polícia Federal fez 2 requerimentos ao ministro Alexandre de Moraes pela interceptação telefônica e telemática. Mas aí o ministro vai além. Ele julga ultra petita e joga nesse barco aí da quebra outras quebras de outros sigilos e também inclui as pessoas. O que eu estou assim, inacreditável, que eu estou indignado, é quebrar o sigilo de alguém que ligou. Pode ter alguém envolvido em delito, tudo bem, mas pode não ter. Ou seja, a presunção de inocência está sendo violada, que é o único princípio que a nossa Constituição adota, que é o princípio da inocência, do indúbio pro réu, e não do indúbio pro societá, como os inquisitorialistas, tanto julgadores quanto doutrinadores, adoram, mas não pode, não pode, isso está errado. Bom, essas 2 representações, então, foram na apuração de casos de práticas supostas de violação ao artigo 288 ou 359, letra L do Código Penal, que é a abolição do Estado Democrático de Direito. E a decisão foi muito além, passou do limite. E tem um outro dado importante: não há demarcação temporal da decisão. Pode ser qualquer lapso temporal que eles entenderem necessário na investigação, podendo alcançar, inclusive, e até conversas telefônicas, dados telefônicos, dados telemáticos, antes da própria posse do ex-presidente, que já foi. Então, vale tudo? É aberto? Não, não é aberto. O limite é a lei. E nós temos que fazer cumprir a lei. E todas as instituições democráticas desse país precisam levantar a voz. E é o que se espera. Fica aqui essa análise sem conotação política, apenas dizendo que não se faz o cumprimento da lei se passando por cima da lei. Papo de Criminalista. A gente volta. Um grande abraço.